Bom dia, amada igreja, paz seja convosco. Eu quero nesta manhã deixar uma palavra ao teu coração. Está registrado no livro de Josué, capítulo 13 e versículo de número 1. Primeiro, sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. E aí ele vai descrever as terras que ainda precisam ser conquistadas. É tão interessante, gente, esta palavra, porque eu consigo tirar duas coisas importantes para a nossa vida. Deus chega para Josué já na idade avançada. E ele fala para Josué que ainda tem cidades ou terras para serem conquistadas, para possuir e tudo mais. E eu vejo dois pontos aqui interessantes. O primeiro deles, é que quando Deus ele tem ainda propósitos em nossas vidas, eu creio que independente da idade, se Deus tem algo ainda a realizar em nossas vidas, eu creio que Deus vai fazer e Deus vai realizar a sua vontade. O que nós não podemos fazer é nos esconder atrás disso. Quando Deus chega para Josué e fala, Josué ainda tem. Deus sabia da idade avançada de Josué, mas ele avisa, ele mostra para Josué que ainda ele, naquela idade avançada, ele deveria alargar a sua tenda, ele devia ampliar a sua visão ainda. Então, nessa manhã, gente, que você entenda um princípio importante de Deus ao teu coração. Deus, como a gente sempre tem falado e batido sempre nessa mesma tecla, é que Deus é um Deus de propósito, Deus de projeto. E isso não é diferente conosco, com a nossa vida. Nossa vida está debaixo de um projeto de Deus, de um propósito de Deus, e que você entenda isto, que você amplie a tua visão, que você entenda que Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Sabe por que eu vejo isso? Que quando você olha a história de Josué, um pouquinho mais para, um pouquinho, você vai ver depois um pouquinho depois aqui desse contexto do capítulo 13, você vai ver lá no capítulo 14, que é o momento de Caleb. E é tão interessante que quando você olha para Caleb, nesse contexto aqui, ele tinha mais ou menos 85 anos, olha só, Só que ele se firmou na promessa de Deus lá atrás, lá ainda quando ele ainda era jovem e quando ele fazia parte daquele grupo dos 12 espias que foram lá analisar, espiar, ver a terra, a terra que Deus havia dado, que mana leite e mel. Daqueles 12, você sabe da história, como eu também, daqueles 12, somente Josué e Caleb. E quando a gente olha o contexto de Josué, a gente olha o contexto de Caleb, você vai entender o seguinte, por exemplo, primeiro, Caleb, Caleb ele foi um dos espias, Caleb foi lá e ele voltou todo motivado, Aqueles 10 espias inflamaram toda aquela nação. Aí o que aconteceu com aquela nação? Voltou para o deserto, ficaram mais 40 anos, morreu todas aquelas pessoas, E aí, junto com tudo isso, Caleb estava ali, ele viu, ele pegou, ele viu que a terra era terra boa mesmo. Era só ir porque Deus tinha dado aquela terra, Deus tinha dado aqueles povos, mas a mente daqueles 10 espias era muito pequena em relação à mentalidade de Josué e Caleb. O que nós temos que ser é como Josué e Caleb, ter uma visão ampla. Aí você olha Caleb,
Com tudo isso, ele volta, fica os 40 anos com aquele povo no deserto. Daí Moisés morre, Deus levanta Josué. Josué atravessa o Jordão com toda aquela nação, né, uma nação jovem e tudo mais. Caleb está ali, né, junto com Josué. Aí aquele povo entra na terra de Canaã, né, e começa a vencer. Você sabe da história, né, dos muros de Jericó, de Ai, e assim vai indo os povos jebuseus, heveus e gigazeus, os filisteus e tudo mais, né. Ficou aqui no capítulo 3, você viu que ficou terras ainda a ser possuída. E aí você vê Caleb, depois de tudo isso, Caleb, lá no capítulo 14, do 10 ao 15, você vai ver ele que com 85 anos de idade, o que ele vai fazer? Ele vai reivindicar, né, a promessa de Deus. Ele ia lá para o norte de Israel, para os Montes Hermon, tinha que conquistar aquelas terras ainda. Sabe? Deus iria dar toda a terra prometida que Deus havia dado para Abraão, para Isaac, para Jacó, né? Que é Israel, né? O próprio Moisés, enfim, Deus havia dado e Deus estava cumprindo. E agora com Caleb, com 85 anos, ele pega toda a sua parentela, sobe até lá e ali derrota aquelas nações, que inclusive uma das nações dali do norte eram os Enaquins, os gigantes. Olha só, e ele vence tudo isso, né, e conquista. Que nessa manhã, gente, que você creia muito mais no teu Deus do que as mídias, do que as informações que estão, né, aparecendo todo momento. Desliga um pouquinho essa televisão, né? Com tanta coisa ruim, com tanta politicagem, com tanta coisas assim para entristecer o nosso coração. Sai um pouquinho do Facebook, das internets da vida aí e se jogue um pouquinho, né, na palavra de Deus e comece a acreditar naquilo que Deus prometeu na tua vida. Deus nessa manhã está dizendo para você: amplia as tuas fronteiras, a tua visão, faça como Josué, faça como Caleb. Mesmo com 85 anos, ele estava seguro na promessa de Deus. Deus havia dado para ele, através da boca de Moisés, a terra dos Montes Hermons, lá do norte, e ele foi com a sua parentela, e ele venceu uma das nações também fortes, os Enaquins, os gigantes. E ali ele estabeleceu toda a sua parentela. Por quê? Porque ele teve uma visão, ele ampliou as suas fronteiras. E a gente vai vendo isso, né? Você vai vendo, quando se pega lá em 1 Crônicas 4:10, você vai ver que Jabes orou ao Senhor pedindo para ampliar suas fronteiras, e você vai ver que o Senhor atendeu tudo isso. Você vai ver em 2 Samuel capítulo 8, do versículo 1 ao 14, sabe? Você vai vendo Davi pedindo para que Deus ampliasse as fronteiras, e você vai ver o reinado de Davi ampliando e conquistando, né, as fronteiras de Israel. Então, que nessa manhã, que você saia para o teu trabalho, para os teus afazeres, para o teu dia a dia, que hoje e daqui para frente seja que você tenha esse pensamento: amplie as tuas fronteiras, amplie a tua visão, segure firme como Caleb, não fique atrás da sua idade, não fique atrás daquilo, porque eu não tenho faculdade, porque eu não sei falar, porque eu não tenho teologia completa, porque isso, não esconda, não se esconda atrás disso, não. Faça como Caleb, se segure na promessa de Deus, no projeto de Deus, e vá para a tua vitória. Amém, queridos? Eu quero orar nesta manhã por você. Eu quero desejar não só uma terça-feira abençoada, mas uma semana todinha abençoada. Em nome de Jesus. Grande Deus e Pai, Senhor, neste momento quero colocar, Papai, a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, ó Pai amado. E Deus, eu quero colocar esta terça-feira, como quero também colocar toda a nossa semana na tua presença. Pai, independente das notícias tão ruins e chatas, meu Pai, meu Deus, que tem todos os dias, ó Pai, querendo inflamar o nosso coração. E eu peço, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, ó Pai querido, que nós possamos fazer como Caleb,
percebe, meu Deus, se segurar nas tuas promessas, segurar nos teus propósitos e segurar nos teus projetos. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos em Ti, acreditamos na Tua promessa, em nome de Jesus. Queridos, tenham um bom dia e que a paz do Senhor Jesus seja completo na vida de vocês, em nome de Jesus.